Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quarta-feira, 2 de junho de 2021, edição extraordinária em um horário diferente hoje, mas com informações importantes. Em entrevista coletiva, o prefeito Dário Saad abordou o dia D de vacinação contra a Covid-19, que acontece nesta sexta-feira, conhecida como depois de amanhã, 4 de junho. São esperadas mais de 20 mil doses aplicadas para quem já agendou. Nós teremos a vacinação em 67 pontos de vacinação, 62 unidades básicas, mais 5 centros de imunização. Repetindo, no sábado, sem ser o anterior agora, o outro, nós tivemos um sucesso muito grande de organização do dia D, do primeiro dia D de vacinação. É muito importante para que Campinas amplie cada vez mais o número de pessoas imunizadas. 20.800 doses, todas já agendadas, todas essas doses, essas vagas já estão preenchidas, e mais os 5 centros de imunização, com aproximadamente mais 5.000 doses. Então, é um dia onde a gente vai estar aí atingindo a meta de aproximadamente 25 mil a 26 mil vacinados em um único dia. E olha só, neste feriado de quinta-feira, Corpus Christi, na emenda de feriado na sexta-feira e no fim de semana, operações serão realizadas na cidade para evitar ou acabar com aglomerações. E as barreiras sanitárias vão acontecer a partir das 9 horas da noite. Toda a região metropolitana de Campinas fará operações contra aglomerações nesse feriado. Aglomerações pode ser tanto em locais estabelecidos, como bares, restaurantes, ou como festas clandestinas também. Então, a região metropolitana vai tomar 2 medidas importantes nesse feriado, que é fazer grandes operações com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, contra aglomerações e também fazer barreiras sanitárias, que começarão no feriado e irão até o final de semana. E por falar em operações, o secretário municipal de Segurança Pública apresentou os números até agora, o trabalho que está em curso na cidade. Todos os órgãos de fiscalização do município, a Guarda Municipal, CEPLURB, Devisa, PROCON e CETEC, realizaram no mês de maio 3.476 fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Desses, 16 estabelecimentos foram lacrados, 120 foram fechados imediatamente, 68 multas foram aplicadas. A Guarda Municipal, em especial, nas barreiras do toque de recolher, que acontece de sexta a domingo, das 21 horas às 5 da manhã, abordou 4.678 veículos, 11.265 pessoas foram orientadas. Nesse mesmo período, a Guarda atendeu 570 solicitações a respeito de perturbação de sossego, 446 acionamentos por descumprimento de medida sanitária e 213 solicitações de atendimento a respeito de pancadões. E foi publicado hoje o decreto de estado de calamidade pública em Campinas. O secretário de Justiça, Peter Panuto, explicou a medida e as mudanças. Então, nós estamos mantendo 40% da ocupação e o mesmo horário de funcionamento, das 6 da manhã às 21 horas, isso até 13 de junho. O município decreta o estado de calamidade pública. Eu queria deixar claro que esse decreto ele tem efeitos mais sob o aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o artigo 65. Como no momento de pandemia as receitas públicas diminuem e as despesas aumentam, é importante que o Poder Executivo, na pessoa do prefeito, tenha esse respaldo da LRF para que possa conseguir prestar as contas com regularidade ao final do exercício. Uma vez publicado o decreto no Diário Oficial, o prefeito irá oficiar
o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que lá o presidente da Assembleia convoque uma sessão para que publique um decreto legislativo. A partir disso, Campinas passa a ter os efeitos da calamidade pública. Olha só, a Superintendência do Hospital de Clínicas da Unicamp solicitou aos órgãos reguladores, como a Central Estadual de Regulação de Vagas, aos serviços de resgate das rodovias da região metropolitana de Campinas, ao SAMU, Corpo de Bombeiros, às prefeituras da região e ao grupamento Águia da PM, a suspensão por 48 horas de encaminhamento de pacientes para a unidade de emergência referenciada. Estão suspensas também internações e cirurgias eletivas até o dia 7 de junho, próxima segunda-feira. A repórter Mariana Meira tem mais informações. Olá, Gabriel. Olá para você que acompanha a TV Câmara Campinas. Desde o início da pandemia, os especialistas não pararam de bater na tecla daquela questão da gente se proteger muito contra o coronavírus, evitar a transmissão e a contaminação pelo vírus, justamente porque outras doenças não deixaram de existir. E o atendimento por conta dessas doenças em prontos-socorros e hospitais também continuaram acontecendo. E depois de um ano de pandemia, infelizmente, medidas extremas de suspensão como essas que a gente veio acompanhar aqui hoje no HC ainda continuam acontecendo. Essas duas medidas, a suspensão do encaminhamento de pacientes para a unidade de emergência referenciada, UPS, por 48 horas e a suspensão das internações e cirurgias eletivas até segunda-feira, portanto, perdurando aí por todo o feriado, se devem à superlotação do hospital por casos Covid e também por casos não Covid, que aumentaram, tiveram um aumento da procura. O hospital está atendendo hoje em 295% de sua capacidade operacional, o que, claro, é muito grave. A superintendência da instituição recebeu a imprensa em uma coletiva hoje pela manhã para explicar por que se deve essa medida. Um afluxo grande de pacientes, né, o pronto-socorro, num cenário de falta de leitos de UTI, para Covid, mas o grave problema que nós estamos tendo também são pacientes não Covid. Ontem nós atingimos 290% da capacidade da UER, 295%, tá? Ou seja, nós tínhamos 5 pacientes que estavam entubados no pronto-socorro, 100 vagas de UTI, então teve que fazer todo um movimento para mobilizar pacientes e disponibilizar vagas para esses pacientes. E isso vai gerando um grande problema para todo mundo, para os pacientes e para a equipe e para o hospital, que tem uma capacidade limitada, física e de estrutura e de pessoal. Durante a coletiva, as autoridades falaram sobre como está a situação do atendimento Covid nesta quarta-feira aqui no hospital. Todos os nossos leitos de terapia intensiva estão ocupados, né? E, como eu já disse, você tem um período de internação mais prolongado. Isso, então, dificulta o giro desse leito, quer dizer, a saída desse paciente da terapia intensiva para a enfermaria. Leitos de enfermaria, nós abrimos recentemente, ativamos recentemente um posto extra para atendimento. Então, agora, nós estamos com 72 leitos de enfermaria destinados para pacientes com Covid. Só que são leitos, por assim dizer, que eu não posso transformar rapidamente para atender pacientes não Covid, porque tem toda uma estrutura para atender, né, de proteção profissional, então paramentação, desparamentação dos profissionais. Então, quando a gente prepara a enfermaria para atender pacientes com Covid, a gente monta toda essa estrutura e não dá para reverter isso de uma hora para outra, né? Os especialistas explicaram que aqueles pacientes que já estavam com cirurgia agendada para esses próximos dias já foram devidamente contatados para uma remarcação. Já sobre eventuais necessidades de atendimentos de pacientes que precisem do pronto-socorro, nesse prazo de 48 horas, que, lembrando, se iniciou ontem às 6 horas da tarde, quando o hospital fez o anúncio da suspensão, aí vai existir um critério de emergência para avaliar se esse paciente precisa ou não ser atendido aqui no hospital. E não estão descartadas parcerias com outras instituições de saúde. Vamos dizer, a qualificação do hospital, que é para alta complexidade,
Tem muitas coisas que os hospitais da região não fazem. Está tudo certo, isso é o funcionamento em rede, né? Agora, o que a gente às vezes tem aqui? Né? Chega um paciente, ou às vezes até encaminhado, com uma complexidade menor. Uma cirurgia de apendicite, por exemplo, que fica um exemplo claro. Ele não necessariamente precisaria estar aqui, outros hospitais teriam capacidade de fazer. Então, essa regulação da rede, tudo que é importante que seja feita. E eventualmente alguns casos que a gente tem, que você fez o tratamento e ele está aqui para, vamos dizer, terminar um tratamento com antibiótico, fazer uma recuperação que não exige um cuidado altamente especializado, a gente poderia trabalhar juntos e esse paciente acompanhar em outro local. Esta é a terceira suspensão de cirurgias eletivas aqui no hospital por conta de necessidades de remanejamento na instituição. Isso no momento em que mais se esperava um alívio desse cenário de Covid no país, que ainda se encontra em um repique da segunda onda. A gente ainda tem falado de uma terceira onda, uma possível terceira onda, mas na verdade ainda estamos num repique da segunda onda. E olha, Gabriel, o superintendente do hospital deixou bem claro e foi bastante sincero quando nós, jornalistas, perguntamos se outras medidas de suspensão podem ser tomadas caso o cenário não melhore. Ele disse que a qualquer momento. Então fica aí mais uma orientação para que cada munícipe que esteja assistindo a gente na TV Câmara Campinas tome muito cuidado. Gabriel. Vamos agora com as notícias do Legislativo, porque hoje nós tivemos a 19ª reunião extraordinária e quem acompanhou e traz as informações sobre as discussões e votações é a Mirna Abreu. Olá, Mirna. Olá, Gabriel. Na reunião extraordinária desta manhã, a pedido do líder de governo na Câmara, foi retirado de pauta o projeto de autoria do prefeito que trata dos procedimentos, critérios e normas para a fiscalização ambiental no município de Campinas. A Câmara aprovou pela primeira vez, por 22 votos a 6 vereadores que se abstiveram deste momento, o projeto também de autoria do prefeito que reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, de acordo com lei federal aprovada em 2020. O plenário precisa ainda analisar essa matéria em um segundo momento, ou seja, no mérito. A Câmara aprovou também o projeto de lei do vereador Fernando Mendes, que institui em Campinas o Dia do Optometrista. A data será no dia 6 de março, que é o Dia Mundial do Optometrista. E as moções protocoladas pelos parlamentares também foram discutidas aqui no plenário e aprovadas pelos vereadores. Elas representam a opinião da Câmara acerca de um tema que foi discutido. Temos ainda o requerimento de convocação do secretário de Educação de Campinas, que foi rejeitado por maioria simples. O resultado completo da pauta você pode encontrar no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. Lembrando que amanhã, quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, não teremos o Câmara Total, mas nós retornaremos na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Então, até lá. Tchau, tchau.